A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu é o título da lição 11, classe dos adultos, aqui da Escola Dominical. A paz do Senhor para todos. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos, pregador da palavra, liderança de juventude, enfim. E é um prazer semanalmente recebê-los aqui para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Estamos chegando no final do terceiro trimestre de 2024. A próxima lição está muito linda, vai falar sobre promessas de Deus, vale muito a pena você participar de todas as aulas. E eu quero convidá-los a interagirem com o nosso canal, ajudarem no crescimento do nosso canal. Precisamos chegar a 30 mil inscritos e eu conto com todos vocês, pastores, coordenadores, superintendentes, professores, todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Indique o nosso canal para o departamento da EBD da sua igreja. Nós temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, comente as aulas, deixe aí qualquer comentário, positivo, negativo, elogio, crítica, dê um glória, dê um aleluia, fale para nós de onde você nos assiste, para a gente ver até onde estamos alcançando com o nosso trabalho, dê sugestões, críticas, enfim, deixe o seu comentário. O importante é você deixar um comentário aqui, tá certo? Outra coisa, pegue Bíblia, revista, papel, caneta e bloco de notas, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu número de WhatsApp. Atendemos os irmãos, as igrejas, em congressos, eventos, acampamentos, vigílias, para jovens, para adolescentes, para irmãs de seguração, para coral, para grupo de varões, para reunião de obreiros, Santa Ceia, enfim, estamos à disposição para atender os irmãos, tá? Muito bem, o texto áureo da nossa lição está em Esther 6 e 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Deus abate e exalta quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Você já percebeu que no nosso meio nós temos dificuldades com elogios, né? Alguém é aplaudido ou elogiado por ter feito um bom trabalho e a própria pessoa ou alguém, né? Mas toda honra e glória é para o Senhor, né? Alguém é celebrado por uma conquista, mas cuidado, hein? Se mantenha humilde, se mantenha simples, né? As pessoas confundem elogio, aplauso com glória, tá? Uma coisa é o que se dá aos homens, outra coisa é o que se dá a Deus. E nós temos que saber separar as coisas. Quando celebramos alguém, quando aplaudimos alguém, quando elogiamos alguém, estamos falando do esforço humano daquela pessoa, da dedicação daquela pessoa. Porque ela decidiu se dedicar. Porque a graça de Deus, ela só pode atuar para que a gente alcance algo se nós nos dedicarmos àquilo. Se não, entende? Então, as pessoas escolhem se dedicar a algo e se dedicam e se gastam. O que é demais? Dar um aplauso, elogiar, falar parabéns. Tem gente que não sabe escutar um parabéns. E aí eu descobri que quando a gente fala do orgulho do outro, estamos falando do nosso. Quando a gente fala do engrandecimento do outro de forma negativa, cuidado, hein? Tá se achando muito. Na verdade, o nosso coração é que está cheio de inveja e a gente não consegue ver alguém numa posição de honra e de autoridade. Pensa nisso. Tem a ver com a aula de hoje. Bom, tópico 1 aqui para nós, tá? O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, tá? Então a gente tem aqui, que logo depois dos banquetes que Esther oferece, Amã, ele foi para sua casa muito alegre e o rei foi para o seu aposento, né? Porque, veja, ser convidado junto com o rei para um banquete com a rainha
para Amã, aquilo era um motivo de ser honrado. Mas quando ele sai do palácio, quem que ele encontra? Mardoqueu. Lembra? Na história, Mardoqueu não se curvava diante de Amã, não se movia ali na sua presença, não é? Então, ele foi para casa, né, e ficou muito irritado, chamou ali os seus amigos e tal, e passou a noite dominado pelo ódio, preparando e arquitetando tudo para destruir Mardoqueu, né? E aí ele vai dormir com tudo planejado, mas Assuero perde o sono, né? E aí, enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejam seu futuro, né? O rei fica sabendo, o rei pede para que fosse lida ali as crônicas do rei, encontra lá que em tempos passados dois servos do rei fizeram ali um projeto, arquitetaram um projeto para matá-lo, e Mardoqueu ficou sabendo, avisou os oficiais do rei, e o rei não sofreu nenhum dano. E aí, nesta noite, algum tempo depois, em que Assuero perde o sono, ele pede para que sejam lidas as crônicas, e aparece essa história. E aí ele pergunta, olha, mas o que foi feito a este homem que me livrou da morte? Não é? Que tipo de honraria foi dada a esse homem? Nenhuma. Então percebe que numa noite, enquanto Mardoqueu dorme, duas pessoas planejam seu futuro. Duas pessoas estão pensando em direções opostas o que fariam a Mardoqueu. Coisas boas e ruins podem nos acontecer vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Vamos ler aqui esse texto. Provérbios 26 e 2. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Meu Deus, é forte esta palavra. Veja, 5 anos tinham se passado já depois deste acontecimento em que Mardoqueu ele intercepta, né, este plano para matar o rei, não é? Veja, o tempo foi passando, em nenhum momento Mardoqueu pediu qualquer tipo de honraria, mas nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto, né? Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Existem situações que a melhor coisa que existe é esperarmos no Senhor. Nós não devemos ativar nem o reconhecimento humano e nem também nem devemos reclamar por não termos sido reconhecidos. Tudo aquilo que fazemos está contado diante de Deus. Muito bem, tópico 2, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Então você conhece a história, né? Aí o rei chama Mardoqueu Amã de manhã e fala para ele, olha, e aí? O que foi feito para esse homem? Né? Não, nada foi feito a ele, não é? E aí o rei perguntou para ele, o rei procurou saber de Amã o que deveria fazer com o homem a quem o rei desejasse honrar. Lembrando que Amã está entrando na presença do rei, vindo de uma noite em que ele passou planejando a morte de Mordecai. Ele não imagina que o rei estava pensando exatamente o contrário. Ele pensando em matar, o rei pensando em honrar. Né? E aí o rei pergunta para ele, escuta, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele achou que o rei estava falando dele mesmo, cheio de presunção e alta confiança. Ele achou que o rei estava falando dele. E ele ficou completamente extasiado com aquela pergunta ali ao rei, né? E do rei. E aí ele disse, olha,
esse homem deve ser vestido com a veste real, montar o cavalo do rei, receber a coroa real e seja conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, como a proclamação pública. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então ele já imaginava que ele estaria sobre o cavalo, com a coroa real, o anel real, e seria aclamado como uma pessoa honrada pelo rei diante das pessoas que sabiam do seu ódio contra Mardoqueu. Mas foi exatamente o contrário. O rei disse: então faça isso com Amã. Tudo que você disse, faça com Amã. E já que você é um dos maiorais aqui entre os príncipes, você irá conduzir o cavalo e você irá à frente do cavalo, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Você sabe que a Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorar com quem chora não é difícil. Pode ser um estranho, você chora. Você pode nem saber o que está acontecendo, você chora. Agora, alegrar-se com quem se alegra é só para os humildes, é só para os nobres. Alegrar pela conquista do outro, alegrar pela vitória do outro, celebrar a alegria e a vitória do outro. Hoje em dia na igreja às vezes é difícil até contar testemunho. Você conta testemunho, você está ostentando. Olha. Bom, então é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Então, veja, a honra pode nos levar a achar que nós somos mais do que verdadeiramente somos. Então, é interessante que pessoas muito honradas, muito abastadas, as pessoas mais abastadas que existem são pessoas que hoje em dia buscam a simplicidade. Eles buscam de alguma forma manter as suas raízes com o seu lugar de origem. Por quê? Porque é o lugar de origem que verdadeiramente conta. Então, uma grande lição que Mardoqueu nos ensina é que a honra dos homens ela é passageira. Então, o importante é não nos esquecermos quem de fato somos. Agora, ninguém precisa dizer ao outro: cuidado, hein? Desce daí, tá muito grande. As pessoas hoje é assim. Você colocou uma roupa diferente, pregadorzão, hein? Tá se achando. Quando a pessoa fala isso de nós, tá falando dela. De novo, as pessoas não conseguem, como Amã. Esse espírito de Amã permeia todo o ambiente hoje, profissional e o ambiente espiritual da igreja também. O espírito de Amã, que não consegue ver a honra do outro, que não consegue ficar feliz com o sucesso do outro, com a conquista do outro, e que fará de tudo para diminuir, para sabotar. Que Deus nos guarde. Por último, a síndrome de imperador. Amã foi soberbo, né? Ele achou, na verdade, ele queria ali o quê? Ele queria o lugar do rei, né? Amã chegou em casa arrasado e contou o que havia acontecido ali para sua mulher, para os seus amigos. Foi completamente frustrado, né? E, ao invés de uma mensagem de consolo, ele recebeu logo uma sentença, né? Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Isso aqui também foi uma profecia de que eles não prevaleceriam contra os judeus. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que, com a sua história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças, era um mau prenúncio para Amã. Que nós possamos aprender com esta história que não vale a pena nós invejarmos o lugar de ninguém e nem tentarmos sabotar o lugar de ninguém. Também não precisamos pedir reconhecimento, pedir para ser honrados. Lembra?
Entre José sonhar e José subir ao trono, 13 anos. Entre Davi ser ungido e Davi se tornar rei, mais de 10 anos. A mesma coisa. Entre o que Mardoqueu fez e ele ser reconhecido, 5 anos. E nenhum deles pediu reconhecimento. No caminho de todos eles surgiram aqueles que os impediriam ou que tentariam impedi-los. No entanto, o que estava sobre eles era maior do que qualquer projeção humana. Ninguém imaginava o que eles fariam, onde eles chegariam, mas Deus sabia. E Deus trata de proteger aqueles que são fiéis a Ele e ao propósito que carregam. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que o espírito de Amã seja extirpado de nosso meio e que nós possamos, com humildade, de novo, a maior declaração de humildade não é chorar com quem está chorando, é se alegrar com quem está se alegrando, é celebrar a vitória do outro, é celebrar a conquista do outro, é saborear o momento do outro. Tem gente que não saboreia o momento do outro. O amigo está feliz, está radiante. Tem gente que chega, gente de perto, chega e dá uma bicuda na canela, sabe? Tipo assim, tá se achando muito, hein? Toda honra e glória só para Deus. Não, nós precisamos aprender a alegrar com quem se alegra, a torcer pelo sucesso do outro, pela vitória do outro, não é? Porque isso revela um coração humilde, um coração sarado pelo poder de Deus. Amém, queridos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e fiquem atentos que no próxima semana estaremos aqui com mais uma aula para vocês.